Meu nome é Amélia Johnson. Tenho 28 anos e moro em Austin, Texas. Antes, se alguém tivesse-me dito que minha vida se tornaria um pesadelo dentro das paredes da minha própria casa, eu não teria acreditado. Era uma vez uma mulher apaixonada. Uma mulher que sonhava com uma família feliz. Uma vida cheia de amor e respeito. Mas aquela mulher, a Amélia de antigamente, foi lentamente apagada pela dura realidade de um casamento com Samuel Anderson. Conheci Samuel em uma festa com amigos em comum. Ele tinha um sorriso encantador. Uma energia que iluminava a sala. Ele me fez rir naquela noite como eu não ria há muito tempo. Ele parecia-me entender de uma maneira que poucos conseguiam. No primeiro ano tudo foi idílico, jantares sob as estrelas. Viagens espontâneas. Promessas sussurradas no escuro. Ele me pediu para confiar nele. Que juntos construiríamos algo lindo. E eu, ingênuo, acreditei nele. Depois de um ano, nos casamos. A chegada de nossa filha, Mia, coroou o que considerei ser o início de felizes para sempre. Mas com o tempo, Samuel mudou. No início eram pequenos comentários. Amélia, você poderia se arrumar mais para quando eu chegar em casa? A casa está bagunçada de novo. Seu tom era diferente, carregado de desprezo. Eu justifiquei, estresse do trabalho, pressão financeira, paternidade. Eu queria acreditar que ele ainda era o homem por quem me apaixonei. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Lily, de 21 anos, começou a ficar cada vez mais em casa. Mimada e caprichosa, Lily tratava nossa casa como seu hotel pessoal. Samuel a adorava, e qualquer comentário que eu fizesse sobre o comportamento dela terminava em uma discussão acirrada. Lembro-me de uma noite particularmente fria de novembro. Ela estava exausta depois de um longo dia cuidando de Mia, limpando a casa e preparando o jantar. Samuel chegou com Lily, rindo, carregado de sacolas de compras. Sem sequer me cumprimentar, eles se acomodaram na sala e ligaram um filme. Amélia, você pode nos trazer algo para comer? Lily perguntou em um tom ordenado. Sim, por favor, alguns donuts seriam perfeitos, acrescentou Samuel, olhando para mim com aquela expressão que não era mais doce, mas expectante e exigente. Olhei para o relógio, era quase meia-noite. Eu me sentia exausto, com uma dor de cabeça latejante. Samuel, já é tarde, não estou me sentindo bem. Vou fazer algo delicioso para você amanhã. Ok, eu disse suavemente. Eu não esperava a reação dele. Ele deu um pulo, seus olhos ardendo de raiva. Você sempre tem uma desculpa. Amélia, você é preguiçosa, um fardo. Meu corpo tremia, mas tentei me manter firme. Samuel, pare com isso. Eu não sou seu servo. Foi como acender uma faísca num barril de gasolina. Samuel se lançou sobre mim. Ele me empurrou com força brutal contra a parede. O impacto foi tamanho que senti um estalo na cabeça antes de cair no chão. Atordoado, com a visão turva, do chão, com o mundo girando ao meu redor. Vi Lily se aproximando. Ele se agachou ao meu lado, com um sorriso zombeteiro. Uau, cunhado, que decepção. Ele zombou enquanto enfiava a mão na minha bolsa, tirando várias notas. Obrigado pelo dinheiro, muito gentil. Ele foi embora rindo enquanto Samuel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. As lágrimas turvaram minha visão. Mas eu não chorava apenas de dor física. Foi o coração despedaçado, a confiança demolida, a humilhação total. Minha filha Mia, de 5 anos, estava espiando pelo canto da sala, abraçando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de terror. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, acendeu. Não mais. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas. Com um esforço sobre-humano, cambaleei e fiquei de pé. Fui até Mia, peguei ela nos braços. Senti seu corpinho tremendo contra o meu. Eu não disse uma palavra. Saí pela porta da frente, deixando para trás a casa que havia sido um campo de batalha silencioso por muito tempo. O ar frio atingiu meu rosto, clareando um pouco minha mente. Fui até meu carro, liguei o motor com as mãos trêmulas e dirigi, com o coração martelando no peito, até a casa dos meus pais. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, ela empalideceu. Ele me abraçou sem fazer perguntas. Ele me abraçou como se soubesse que, se me soltasse, me quebraria em 1000 pedaços. Naquela noite, sentado no sofá com um cobertor e Mia dormindo ao meu lado, olhei para o teto e jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém nos machucar. O medo era real, sim, mas a determinação de proteger Mia, de me proteger, era mais forte. Ele não poderia mudar o passado. Não conseguia apagar as pancadas, as palavras cruéis, as noites solitárias mesmo quando estava acompanhada. Mas isso pode mudar o nosso futuro. Eu não sabia exatamente como conseguiria isso. Eu simplesmente sabia que começaria com uma ligação. Para a polícia, para um advogado, quem fosse necessário. Minha história não acabou naquela noite. Não, estava apenas começando. Meu nome é Amélia Johnson. Tenho 28 anos e moro em Austin,
Texas. Antes, se alguém tivesse-me dito que minha vida se tornaria um pesadelo dentro das paredes da minha própria casa, eu não teria acreditado. Era uma vez uma mulher apaixonada. Uma mulher que sonhava com uma família feliz. Uma vida cheia de amor e respeito. Mas aquela mulher, a Amélia de antigamente, foi lentamente apagada pela dura realidade de um casamento com Samuel Anderson. Conheci Samuel em uma festa com amigos em comum. Ele tinha um sorriso encantador. Uma energia que iluminava a sala. Ele me fez rir naquela noite como eu não ria há muito tempo. Ele parecia-me entender de uma maneira que poucos conseguiam. No primeiro ano tudo foi idílico, jantares sob as estrelas. Viagens espontâneas. Promessas sussurradas no escuro. Ele me pediu para confiar nele. Que juntos construiríamos algo lindo. E eu, ingênuo, acreditei nele. Depois de um ano, nos casamos. A chegada de nossa filha, Mia, coroou o que considerei ser o início de felizes para sempre. Mas com o tempo, Samuel mudou. No início eram pequenos comentários. Amélia, você poderia se arrumar mais para quando eu chegar em casa. A casa está bagunçada de novo. Seu tom era diferente, carregado de desprezo. Eu justifiquei, estresse do trabalho, pressão financeira, paternidade. Eu queria acreditar que ele ainda era o homem por quem me apaixonei. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Lily, de 21 anos, começou a ficar cada vez mais em casa. Mimada e caprichosa, Lily tratava nossa casa como seu hotel pessoal. Samuel a adorava, e qualquer comentário que eu fizesse sobre o comportamento dela terminava em uma discussão acirrada. Lembro-me de uma noite particularmente fria de novembro. Ela estava exausta depois de um longo dia cuidando de Mia, limpando a casa e preparando o jantar. Samuel chegou com Lily, rindo, carregado de sacolas de compras. Sem sequer me cumprimentar, eles se acomodaram na sala e ligaram um filme. Amélia, você pode nos trazer algo para comer? Lily perguntou em um tom ordenado. Sim, por favor. Alguns donuts seriam perfeitos, acrescentou Samuel, olhando para mim com aquela expressão que não era mais doce, mas expectante e exigente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Eu me sentia exausto, com uma dor de cabeça latejante. Samuel, já é tarde. Não estou me sentindo bem. Vou fazer algo delicioso para você amanhã. Ok, eu disse suavemente. Eu não esperava a reação dele. Ele deu um pulo, seus olhos ardendo de raiva. Você sempre tem uma desculpa. Amélia, você é preguiçosa. Um fardo. Meu corpo tremia, mas tentei me manter firme. Samuel, pare com isso. Eu não sou seu servo. Foi como acender uma faísca num barril de gasolina. Samuel se lançou sobre mim. Ele me empurrou com força brutal contra a parede. O impacto foi tamanho que senti um estalo na cabeça antes de cair no chão. Atordoado, com a visão turva, do chão, com o mundo girando ao meu redor, vi Lily se aproximando. Ele se agachou ao meu lado, com um sorriso zombeteiro. Uau, cunhado, que decepção. Ele zombou enquanto enfiava a mão na minha bolsa, tirando várias notas. Obrigado pelo dinheiro. Muito gentil. Ele foi embora rindo enquanto Samuel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. As lágrimas turvaram minha visão. Mas eu não chorava apenas de dor física. Foi o coração despedaçado, a confiança demolida, a humilhação total. Minha filha Mia, de 5 anos, estava espiando pelo canto da sala, abraçando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de terror. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, acendeu. Não mais. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas. Com um esforço sobre-humano, cambaleei e fiquei de pé. Fui até Mia, peguei ela nos braços. Senti seu corpinho tremendo contra o meu. Eu não disse uma palavra. Saí pela porta da frente, deixando para trás a casa que havia sido um campo de batalha silencioso por muito tempo. O ar frio atingiu meu rosto, clareando um pouco minha mente. Fui até meu carro, liguei o motor com as mãos trêmulas e dirigi, com o coração martelando no peito, até a casa dos meus pais. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, ela empalideceu. Ele me abraçou sem fazer perguntas. Ele me abraçou como se soubesse que, se me soltasse, me quebraria em 1000 pedaços. Naquela noite, sentado no sofá com um cobertor e Mia dormindo ao meu lado, olhei para o teto e jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém nos machucar. O medo era real, sim, mas a determinação de proteger Mia, de me proteger, era mais forte. Na manhã seguinte, sentei-me com meus pais na cozinha. Seu apoio foi incondicional, mas eu sabia que precisava dar o próximo passo sozinho. Chama a polícia. Eu relatei o ataque. Cada palavra que ele falou me machucou, mas também me libertou. Em seguida, entrei em contato com um advogado de violência doméstica. Conhecemo-nos no seu escritório e, entre lágrimas e suspiros, contei tudo, desde os insultos velados até ao último golpe brutal. Ela me olhou séria e disse: Nós vamos proteger você, Amélia, você e sua filha.
Vamos garantir que ele não coloca a mão nelas novamente. O processo seria longo e doloroso. Eu sabia disso, mas eu também sabia que era necessário. Para mim. Naquela mesma semana, também comecei a consultar um terapeuta. No começo foi difícil me abrir. Mas aos poucos fui deixando de lado a dor. A culpa. A vergonha. Aprendi que não foi minha culpa. O que nunca foi. Enquanto isso, garanti que Mia sentisse amor e estabilidade. Compartilhamos novamente momentos simples, mas valiosos. Fazer biscoitos com minha mãe. Pintar com aquarela. Passear no parque. Cada pequeno passo foi uma vitória. Todas as noites, quando Mia adormecia em meus braços, eu sussurrava para mim mesmo: estamos seguros. E eu acreditava nisso um pouco mais a cada dia. Esta foi a nossa nova vida. Um novo começo, construído com base na determinação, no amor e numa promessa inquebrável de nunca mais permitir que o medo governe as nossas vidas. Meu nome é Amelia Johnson. Tenho 28 anos e moro em Austin, Texas. Antes, se alguém tivesse me dito que minha vida se tornaria um pesadelo dentro das paredes da minha própria casa, eu não teria acreditado. Era uma vez uma mulher apaixonada. Uma mulher que sonhava com uma família feliz. Uma vida cheia de amor e respeito. Mas aquela mulher, a Amélia de antigamente, foi lentamente apagada pela dura realidade de um casamento com Samuel Anderson. Conheci Samuel em uma festa com amigos em comum. Ele tinha um sorriso encantador. Uma energia que iluminava a sala. Ele me fez rir naquela noite como eu não ria há muito tempo. Ele parecia me entender de uma maneira que poucos conseguiam. No primeiro ano tudo foi idílico, jantares sob as estrelas. Viagens espontâneas. Promessas sussurradas no escuro. Ele me pediu para confiar nele. Que juntos construiríamos algo lindo. E eu, ingênuo, acreditei nele. Depois de um ano, nos casamos. A chegada de nossa filha, Mia, coroou o que considerei ser o início de felizes para sempre. Mas com o tempo, Samuel mudou. No início eram pequenos comentários. Amélia, você poderia se arrumar mais para quando eu chegar em casa. A casa está bagunçada de novo. Seu tom era diferente, carregado de desprezo. Eu justifiquei: estresse do trabalho, pressão financeira, paternidade. Eu queria acreditar que ele ainda era o homem por quem me apaixonei. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Lily, de 21 anos, começou a ficar cada vez mais em casa. Mimada e caprichosa, Lily tratava nossa casa como seu hotel pessoal. Samuel a adorava, e qualquer comentário que eu fizesse sobre o comportamento dela terminava em uma discussão acirrada. Lembro-me de uma noite particularmente fria de novembro. Ela estava exausta depois de um longo dia cuidando de Mia, limpando a casa e preparando o jantar. Samuel chegou com Lily, rindo, carregado de sacolas de compras. Sem sequer me cumprimentar, eles se acomodaram na sala e ligaram um filme. Amélia, você pode nos trazer algo para comer? Lily perguntou em um tom ordenado. Sim, por favor. Alguns donuts seriam perfeitos, acrescentou Samuel, olhando para mim com aquela expressão que não era mais doce, mas expectante e exigente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Eu me sentia exausto, com uma dor de cabeça latejante. Samuel, já é tarde. Não estou me sentindo bem. Vou fazer algo delicioso para você amanhã. Ok, eu disse suavemente. Eu não esperava a reação dele. Ele deu um pulo, seus olhos ardendo de raiva. Você sempre tem uma desculpa. Amélia, você é preguiçosa. Um fardo. Meu corpo tremia, mas tentei me manter firme. Samuel, pare com isso. Eu não sou seu servo. Foi como acender uma faísca num barril de gasolina. Samuel se lançou sobre mim. Ele me empurrou com força brutal contra a parede. O impacto foi tamanho que senti um estalo na cabeça antes de cair no chão. Atordoado, com a visão turva, do chão, com o mundo girando ao meu redor, vi Lily se aproximando. Ele se agachou ao meu lado, com um sorriso zombeteiro. Uau, cunhado, que decepção. Ele zombou enquanto enfiava a mão na minha bolsa, tirando várias notas. Obrigado pelo dinheiro. Muito gentil. Ele foi embora rindo enquanto Samuel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. As lágrimas turvaram minha visão. Mas eu não chorava apenas de dor física. Foi o coração despedaçado, a confiança demolida, a humilhação total. Minha filha Mia, de 5 anos, estava espiando pelo canto da sala, abraçando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de terror. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, acendeu. Não mais. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas. Com um esforço sobre-humano, cambaleei e fiquei de pé. Fui até Mia. Peguei ela nos braços. Senti seu corpinho tremendo contra o meu. Eu não disse uma palavra. Saí pela porta da frente, deixando para trás a casa que havia sido um campo de batalha silencioso por muito tempo. O ar frio atingiu meu rosto, clareando um pouco minha mente. Fui até meu carro. Liguei o motor com as mãos trêmulas e dirigi, com o coração martelando no peito.
até a casa dos meus pais. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, ela empalideceu. Ele me abraçou sem fazer perguntas. Ele me abraçou como se soubesse que, se me soltasse, me quebraria em 1000 pedaços. Naquela noite, sentado no sofá com um cobertor e Mia dormindo ao meu lado, olhei para o teto e jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém nos machucar. O medo era real, sim, mas a determinação de proteger Mia, de me proteger, era mais forte. Na manhã seguinte, sentei-me com meus pais na cozinha. Seu apoio foi incondicional, mas eu sabia que precisava dar o próximo passo sozinho. Chama a polícia. Eu relatei o ataque. Cada palavra que ele falou me machucou, mas também me libertou. Em seguida, entrei em contato com um advogado de violência doméstica. Conhecemo-nos no seu escritório e, entre lágrimas e suspiros, contei tudo, desde os insultos velados até ao último golpe brutal. Ela me olhou séria e disse: "Nós vamos proteger você, Amélia. Você e sua filha. Vamos garantir que ele não coloque a mão nelas novamente. O processo seria longo e doloroso. Eu sabia disso, mas eu também sabia que era necessário. Para Mia, para mim. Naquela mesma semana, também comecei a consultar um terapeuta. No começo foi difícil me abrir, mas aos poucos fui deixando de lado a dor, a culpa, a vergonha. Aprendi que não foi minha culpa. O que nunca foi. Enquanto isso, garanti que Mia sentisse amor e estabilidade. Compartilhamos novamente momentos simples, mas valiosos. Fazer biscoitos com minha mãe, pintar com aquarela, passear no parque. Cada pequeno passo foi uma vitória. Todas as noites, quando Mia adormecia em meus braços, eu sussurrava para mim mesmo: estamos seguros. Ele sabia que para vencer esta batalha, precisava de provas concretas. Então, com a ajuda do meu advogado, contratei um investigador particular, um homem profissional, de poucas palavras, mas com um olhar firme. Nosso objetivo é documentar tudo. Ele me explicou em nosso primeiro encontro. Precisamos de provas fotográficas, testemunhos, qualquer coisa para apoiar o seu caso. Assim começou uma nova etapa em minha vida. Fui submetido a exames médicos para registrar meus ferimentos. Mesmo quando os hematomas começaram a desaparecer, a dor ainda estava latente em meu corpo e alma. A pesquisadora entrevistou vizinhos que, entre sussurros nervosos, contaram as brigas e gritos que ouviram vindos de nossa casa. Ele também reuniu evidências do comportamento público de Samuel, explosões de raiva, atitudes de desprezo. Enquanto isso, salvei todas as mensagens de texto agressivas que ele me enviou. Todos os bilhetes ameaçadores que apareceram na minha caixa de correio. Cada teste foi uma lágrima que me recusei a derramar. Cada documento era um tijolo no muro de proteção que eu estava construindo em torno de Mia e de mim. Foi exaustivo, emocionalmente devastador, mas eu sabia que cada esforço nos aproximava da liberdade definitiva. Porque não era só a minha vida que estava em jogo. Era o futuro da minha filha. E por ela, eu não pararia por nada. Nas semanas seguintes, minha vida se tornou uma série interminável de reuniões, depoimentos e coleta de evidências. Cada passo era uma lembrança dolorosa de tudo o que ele havia suportado, mas também um farol de esperança para um futuro melhor. O investigador particular, Sr. Thomas Burke, foi meticuloso. Ele não perdeu nenhum detalhe. Ele percorreu o bairro, batendo de porta em porta, em busca de testemunhas. Muitas vezes ele voltava com histórias sombrias, vizinhos que tinham ouvido os gritos, o som abafado das pancadas, o choro de uma mulher. Temos mais de uma dúzia de depoimentos, disse-me ele uma tarde, enquanto espalhava pastas sobre a mesa do escritório do meu advogado. Vários vizinhos estão dispostos a testemunhar em tribunal. Se necessário. Eu me senti estremecer quando ouvi isso. Por um lado, fiquei envergonhado, tantas pessoas testemunharam a minha dor. Por outro lado, uma sensação de alívio tomou conta de mim, eu não estava sozinho. A verdade não era mais só minha, veio à tona. Minha advogada, Célia Hernandes, me guiou passo a passo. Ele explicou que também era vital obter um relatório médico detalhado. Embora meus ferimentos físicos já estivessem começando a desaparecer, a violência doméstica nem sempre deixa marcas visíveis a longo prazo. Amélia, mas se documentarmos tudo agora, será uma prova irrefutável, disse-me ele gentilmente. Então fui para o hospital. Tive que reviver cada momento enquanto o médico examinava as áreas onde os hematomas eram quase imperceptíveis. Ele me perguntou sobre os episódios anteriores e eu respondi da melhor maneira que pude. Embora minha voz às vezes falhasse. Saí do hospital com um envelope na mão, o relatório descrevendo meus ferimentos. Guardei-o como se fosse um tesouro. Foi, na verdade, uma das minhas armas mais poderosas para lutar pela nossa liberdade. Não foi só isso. Também coletamos fotografias, as paredes rachadas da minha casa, as marcas de pancadas nas portas e nos móveis. Tudo que mostrasse que minha casa havia sido um campo de batalha silencioso. O investigador ainda conseguiu obter capturas de câmaras de segurança próximas, onde Samuel foi visto me empurrando na entrada uma noite. Cada novo documento,
Cada novo testemunho fortaleceu meu caso. Mas também houve momentos sombrios. Houve noites em que acordei assustado, sonhando com Samuel invadindo a casa dos meus pais para levar Mia. Momentos em que me olhei no espelho e mal reconheci a mulher com olhos tristes olhando para mim. Naqueles momentos, fiquei tentado a desistir, a deixar tudo para trás e a me esconder. Mas então ouvi a risada de Mia na sala. Sua inocência intacta, sua fé cega em mim. E encontrei novas forças. Uma tarde, enquanto eu organizava toda a documentação com a Célia, ela me disse: Amélia, estamos prontos. Temos tudo que precisamos. Agora devemos nos preparar para a batalha legal. Não será fácil. Samuel vai lutar, mas você tem um caso sólido. E acima de tudo, você tem a verdade do seu lado. Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Eu sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir, olhar nos olhos dele no tribunal. Encará-lo, falar em voz alta tudo o que havia silenciado durante anos. Mas eu também sabia que não havia como voltar atrás. Ele começou esta guerra para salvar Mia. E agora, ela estava disposta a ir até o fim. Meu nome é Amélia Johnson. Tenho 28 anos e moro em Austin, Texas. Antes, se alguém tivesse-me dito que minha vida se tornaria um pesadelo dentro das paredes da minha própria casa, eu não teria acreditado. Era uma vez uma mulher apaixonada. Uma mulher que sonhava com uma família feliz. Uma vida cheia de amor e respeito. Mas aquela mulher, a Amélia de antigamente, foi lentamente apagada pela dura realidade de um casamento com Samuel Anderson. Conheci Samuel em uma festa com amigos em comum. Ele tinha um sorriso encantador. Uma energia que iluminava a sala. Ele me fez rir naquela noite como eu não ria há muito tempo. Ele parecia me entender de uma maneira que poucos conseguiam. No primeiro ano tudo foi idílico, jantares sob as estrelas. Viagens espontâneas. Promessas sussurradas no escuro. Ele me pediu para confiar nele. Que juntos construiríamos algo lindo. E eu, ingênuo, acreditei nele. Depois de um ano, nos casamos. A chegada de nossa filha, Mia, coroou o que considerei ser o início de felizes para sempre. Mas com o tempo, Samuel mudou. No início eram pequenos comentários. Amélia, você poderia se arrumar mais para quando eu chegar em casa? A casa está bagunçada de novo. Seu tom era diferente, carregado de desprezo. Eu justifiquei: estresse do trabalho, pressão financeira, paternidade. Eu queria acreditar que ele ainda era o homem por quem me apaixonei. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Lily, de 21 anos, começou a ficar cada vez mais em casa. Mimada e caprichosa, Lily tratava nossa casa como seu hotel pessoal. Samuel a adorava, e qualquer comentário que eu fizesse sobre o comportamento dela terminava em uma discussão acirrada. Lembro-me de uma noite particularmente fria de novembro. Ela estava exausta depois de um longo dia cuidando de Mia, limpando a casa e preparando o jantar. Samuel chegou com Lily, rindo, carregado de sacolas de compras. Sem sequer me cumprimentar, eles se acomodaram na sala e ligaram um filme. Amélia, você pode nos trazer algo para comer? Lily perguntou em um tom ordenado. Sim, por favor. Alguns donuts seriam perfeitos, acrescentou Samuel, olhando para mim com aquela expressão que não era mais doce, mas expectante e exigente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Eu me sentia exausto, com uma dor de cabeça latejante. Samuel, já é tarde. Não estou me sentindo bem. Vou fazer algo delicioso para você amanhã. Ok, eu disse suavemente. Eu não esperava a reação dele. Ele deu um pulo, seus olhos ardendo de raiva. Você sempre tem uma desculpa. Amélia, você é preguiçosa. Um fardo. Meu corpo tremia, mas tentei me manter firme. Samuel, pare com isso. Eu não sou seu servo. Foi como acender uma faísca num barril de gasolina. Samuel se lançou sobre mim. Ele me empurrou com força brutal contra a parede. O impacto foi tamanho que senti um estalo na cabeça antes de cair no chão. Atordoado, com a visão turva, do chão, com o mundo girando ao meu redor, vi Lily se aproximando. Ele se agachou ao meu lado, com um sorriso zombeteiro. Uau, cunhado, que decepção. Ele zombou enquanto enfiava a mão na minha bolsa, tirando várias notas. Obrigado pelo dinheiro. Muito gentil. Ele foi embora rindo enquanto Samuel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. As lágrimas turvaram minha visão. Mas eu não chorava apenas de dor física. Foi o coração despedaçado, a confiança demolida, a humilhação total. Minha filha Mia, de 5 anos, estava espiando pelo canto da sala, abraçando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de terror. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, acendeu. Não mais. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas. Com um esforço sobre-humano, cambaleei e fiquei de pé. Fui até Mia, peguei ela nos braços. Senti seu corpinho tremendo contra o meu. Eu não disse uma palavra. Saí pela porta da frente.
deixando para trás a casa que havia sido um campo de batalha silencioso por muito tempo. O ar frio atingiu meu rosto, clareando um pouco minha mente. Fui até meu carro, liguei o motor com as mãos trêmulas e dirigi, com o coração martelando no peito, até a casa dos meus pais. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, ela empalideceu. Ele me abraçou sem fazer perguntas. Ele me abraçou como se soubesse que, se me soltasse, me quebraria em 1000 pedaços. Naquela noite, sentado no sofá com um cobertor e Mia dormindo ao meu lado, olhei para o teto e jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém nos machucar. O medo era real, sim, mas a determinação de proteger Mia, de me proteger, era mais forte. Ele sabia que para vencer esta batalha, precisava de provas concretas. Então, com a ajuda do meu advogado, contratei um investigador particular, um homem profissional, de poucas palavras, mas com um olhar firme. Nosso objetivo é documentar tudo. Ele me explicou em nosso primeiro encontro. Precisamos de provas fotográficas, testemunhos, qualquer coisa para apoiar o seu caso. Fiz exames médicos. Coletamos mensagens de texto ameaçadoras e depoimentos de vizinhos confirmando as constantes discussões e gritos. Cada prova foi mais uma pedra no alicerce da nossa liberdade. Finalmente chegou o dia da audiência. Fiquei sentado na sala do tribunal, segurando a mão de Mia e meu coração batendo forte nas costelas. Samuel e Lily entraram na sala com ares de superioridade, como se tudo isso fosse um incômodo insignificante. Meu advogado apresentou o caso com firmeza implacável. Mostrou as fotos dos meus ferimentos. Apresentou as mensagens e os depoimentos das testemunhas. Cada palavra era como um golpe de martelo na fachada que Samuel tentava manter. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo e, com a voz trêmula, mas determinada, contei minha história. Não embelezei os detalhes nem suavizei a brutalidade do que vivi. O juiz ouviu atentamente. Quando Samuel tomou posição, sua arrogância começou a desmoronar sob as perguntas do advogado. Suas negações soaram vazias diante de evidências contundentes. Finalmente, após uma deliberação que pareceu durar uma eternidade, o juiz anunciou sua decisão. Com base nas evidências apresentadas, este tribunal concede a custódia exclusiva de Mia Johnson a Amelia Johnson. Além disso, uma ordem de restrição permanente é concedida contra Samuel Anderson e Lily Anderson. Uma onda de alívio tomou conta de mim. Abracei Mia com força enquanto lágrimas caíam pelo meu rosto. Não eram de tristeza, mas de uma libertação tão esperada. Tínhamos vencido. Ele havia quebrado as correntes do medo. É o mais importante. Garantia à minha filha um futuro seguro e amoroso. Foi o começo de uma nova vida. Uma vida onde a esperança e a coragem seriam nossas novas companheiras. Meu nome é Amelia Johnson. Tenho 28 anos e moro em Austin, Texas. Antes, se alguém tivesse-me dito que minha vida se tornaria um pesadelo dentro das paredes da minha própria casa, eu não teria acreditado. Era uma vez uma mulher apaixonada. Uma mulher que sonhava com uma família feliz. Uma vida cheia de amor e respeito. Mas aquela mulher, a Amélia de antigamente, foi lentamente apagada pela dura realidade de um casamento com Samuel Anderson. Conheci Samuel em uma festa com amigos em comum. Ele tinha um sorriso encantador. Uma energia que iluminava a sala. Ele me fez rir naquela noite como eu não ria há muito tempo. Ele parecia me entender de uma maneira que poucos conseguiam. No primeiro ano tudo foi idílico, jantares sob as estrelas. Viagens espontâneas. Promessas sussurradas no escuro. Ele me pediu para confiar nele. Que juntos construiríamos algo lindo. E eu, ingênuo, acreditei nele. Depois de um ano, nos casamos. A chegada de nossa filha, Mia, coroou o que considerei ser o início de felizes para sempre. Mas com o tempo, Samuel mudou. No início eram pequenos comentários. Amélia, você poderia se arrumar mais para quando eu chegar em casa. A casa está bagunçada de novo. Seu tom era diferente. Carregado de desprezo. Eu justifiquei, estresse do trabalho, pressão financeira, paternidade. Eu queria acreditar que ele ainda era o homem por quem me apaixonei. A situação piorou quando sua irmã mais nova, Lily, de 21 anos, começou a ficar cada vez mais em casa. Mimada e caprichosa, Lily tratava nossa casa como seu hotel pessoal. Samuel a adorava, e qualquer comentário que eu fizesse sobre o comportamento dela terminava em uma discussão acirrada. Lembro-me de uma noite particularmente fria de novembro. Ela estava exausta depois de um longo dia cuidando de Mia, limpando a casa e preparando o jantar. Samuel chegou com Lily, rindo, carregado de sacolas de compras. Sem sequer me cumprimentar, eles se acomodaram na sala e ligaram um filme. Amélia, você pode nos trazer algo para comer? Lily perguntou em um tom ordenado. Sim, por favor, alguns donuts seriam perfeitos, acrescentou Samuel, olhando para mim com aquela expressão que não era mais doce, mas expectante e exigente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Eu me sentia exausto, com uma dor de cabeça latejante.
Samuel, já é tarde. Não estou me sentindo bem. Vou fazer algo delicioso para você amanhã. Ok, eu disse suavemente. Eu não esperava a reação dele. Ele deu um pulo, seus olhos ardendo de raiva. Você sempre tem uma desculpa. Amélia, você é preguiçosa. Um fardo. Meu corpo tremia, mas tentei me manter firme. Samuel, pare com isso. Eu não sou seu servo. Foi como acender uma faísca num barril de gasolina. Samuel se lançou sobre mim. Ele me empurrou com força brutal contra a parede. O impacto foi tamanho que senti um estalo na cabeça antes de cair no chão. Atordoado, com a visão turva, do chão, com o mundo girando ao meu redor. Vi Lili se aproximando. Ele se agachou ao meu lado. Com um sorriso zombeteiro. Uau, cunhado, que decepção. Ele zombou enquanto enfiava a mão na minha bolsa. Tirando várias notas. Obrigado pelo dinheiro. Muito gentil. Ele foi embora rindo enquanto Samuel voltava para o sofá como se nada tivesse acontecido. As lágrimas turvaram minha visão. Mas eu não chorava apenas de dor física. Foi o coração despedaçado, a confiança demolida, a humilhação total. Minha filha Mia, de 5 anos, estava espiando pelo canto da sala, abraçando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de terror. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, acendeu. Não mais. Não há mais desculpas. Não há mais justificativas. Com um esforço sobre-humano, cambaleei e fiquei de pé. Fui até Mia, peguei ela nos braços. Senti seu corpinho tremendo contra o meu. Eu não disse uma palavra. Saí pela porta da frente, deixando para trás a casa que havia sido um campo de batalha silencioso por muito tempo. O ar frio atingiu meu rosto, clareando um pouco minha mente. Fui até meu carro, liguei o motor com as mãos trêmulas e dirigi, com o coração martelando no peito, até a casa dos meus pais. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, ela empalideceu. Ele me abraçou sem fazer perguntas. Ele me abraçou como se soubesse que, se me soltasse, me quebraria em 1000 pedaços. Naquela noite, sentado no sofá com um cobertor e Mia dormindo ao meu lado, olhei para o teto e jurei para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém nos machucar. O medo era real, sim, mas a determinação de proteger Mia, de me proteger, era mais forte. Ele sabia que para vencer esta batalha, precisava de provas concretas. Então, com a ajuda do meu advogado, contratei um investigador particular, um homem profissional, de poucas palavras, mas com um olhar firme. Nosso objetivo é documentar tudo. Ele me explicou em nosso primeiro encontro. Precisamos de provas fotográficas, testemunhos, qualquer coisa para apoiar o seu caso. Fiz exames médicos. Coletamos mensagens de texto ameaçadoras e depoimentos de vizinhos confirmando as constantes discussões e gritos. Cada prova foi mais uma pedra no alicerce da nossa liberdade. Finalmente chegou o dia da audiência. Fiquei sentado na sala do tribunal, segurando a mão de Mia e meu coração batendo forte nas costelas. Samuel e Lili entraram na sala com ares de superioridade, como se tudo isso fosse um incômodo insignificante. Meu advogado apresentou o caso com firmeza implacável. Mostrou as fotos dos meus ferimentos. Apresentou as mensagens e os depoimentos das testemunhas. Cada palavra era como um golpe de martelo na fachada que Samuel tentava manter. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo e, com a voz trêmula, mas determinada, contei minha história. Não embelezei os detalhes nem suavizei a brutalidade do que vivi. O juiz ouviu atentamente. Quando Samuel tomou posição, sua arrogância começou a desmoronar sob as perguntas do advogado. Suas negações soaram vazias diante de evidências contundentes. Finalmente, após uma deliberação que pareceu durar uma eternidade, o juiz anunciou sua decisão. Com base nas evidências apresentadas, este tribunal concede a custódia exclusiva de Mia Johnson a Amélia Johnson. Além disso, uma ordem de restrição permanente é concedida contra Samuel Anderson e Lily Anderson. Uma onda de alívio tomou conta de mim. Abracei Mia com força enquanto lágrimas caíam pelo meu rosto. Não eram de tristeza, mas de uma libertação tão esperada. Tínhamos vencido. Ele havia quebrado as correntes do medo. É o mais importante. Garanti à minha filha um futuro seguro e amoroso. Foi o começo de uma nova vida. Uma vida onde a esperança e a coragem seriam nossas novas companheiras. Nas semanas que se seguiram, concentrei-me em reconstruir minha vida do zero. Dediquei-me ao meu trabalho na boutique local, rodeado de pessoas que me incentivaram a continuar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de abuso, onde cada história partilhada era um poderoso lembrete da resiliência humana. Mia e eu criamos novas rotinas, tardes no parque, noites de histórias, domingos cozinhando e rindo. Cada sorriso da minha filha foi uma confirmação de que tomei a decisão certa. Algumas noites, a sombra do passado tentou-me atingir na forma de pesadelos. Mas não desabei mais. Lembrei-me de que era um sobrevivente, não uma vítima. Um dia, enquanto caminhávamos de mãos dadas por um caminho banhado pela luz dourada do pôr do sol,
Mia ergueu os olhos e disse: Mamãe, somos muito fortes, certo? Olhei para ela, sentindo meu coração explodir de orgulho. E respondi: Sim, pequenina, somos mais fortes do que jamais imaginamos. E naquele momento eu sabia que, embora as cicatrizes do passado sempre estivessem lá, elas não nos definiriam. Nosso futuro estava cheio de luz, amor e novas possibilidades. Tínhamos sobrevivido à tempestade. E agora, finalmente, estávamos aprendendo a voar.